Querido irmão, querida irmã, este primeiro domingo da Quaresma nos traz a importante reflexão sobre a ação de Deus em nossa vida e nossa história. Todo o bem, o forte bem, com sinais, prodígios e milagres que Deus tantas vezes realiza em nosso caminho, e de outro lado, a realidade do mal que nos tenta, que se aproxima de nós, sorrateiro, misterioso, atraente, pronto para nos conquistar e depois nos destruir. A palavra de Deus hoje nos convida a uma atitude de atenção diante do mal que se aproxima de nós. E a uma atitude de escolha de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus hoje nos chama a não nos esquecer de todo o bem que Deus nos faz e a reconhecer como Deus é generoso para conosco. A primeira leitura é tirada do finzinho do livro do Deuteronômio. Estamos ainda, portanto, nas primeiras páginas da Bíblia, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. E o que hoje se traz é um relato feito por Moisés que recorda a história feita pelo povo de Deus. Tinha errado, tinha caído no Egito, ali foi escravizado, oprimido, mas Deus escuta as preces do seu povo que padecia e vai ao encontro da necessidade do seu povo e salva e liberta. A palavra diz: clamamos a Deus e Ele ouviu a nossa voz. Ele viu a nossa angústia, a nossa miséria, a nossa opressão e nos tirou daquela condição com a sua mão poderosa, com o seu braço estendido, com sinais e prodígios e nos conduziu a uma terra nova. Esses fatos que realmente aconteceram com o povo da antiga aliança são uma imagem da vida de cada um de nós. Nós também experimentamos as nossas formas de escravidão. Nós também nos vemos muitas vezes oprimidos, rejeitados, marginalizados. Quantas vezes nos sentimos angustiados, com medo, ansiosos? Qual deve ser a nossa reação? A mesma do povo da antiga aliança: clamar a Deus, confiar no poder de Deus, acreditar que o poder de Deus supera em muito qualquer força humana e nos abrir à libertação que Deus oferece. A leitura se conclui com um fato muito importante. Recordar, então, tudo aquilo que Deus fez pelo povo, não esquecer os sinais e prodígios que o Senhor realizou, manter uma atitude de gratidão. Gratidão que se expressa, veja como é simbólico esse gesto. O povo, então, quando chegou à terra nova, à terra prometida, e pôde cultivá-la, passou a oferecer a Deus os primeiros frutos da terra. Isso, em outras ocasiões, passa a ser chamado de dízimo, que às vezes a gente olha com tanta resistência, colocando tantas polêmicas, às vezes completamente infundadas. O que era o dízimo nesse contexto? A oferta de gratidão a Deus que devolvia os primeiros frutos da terra dada por Deus, cultivada com a força dada por Deus, semeada com a semente lançada por Deus, irrigada com a chuva lançada por Deus. Um reconhecimento de que tudo o que temos provém da bondade e da fartura de Deus. Por essa razão, se devolve a Deus uma parte. É belo esse gesto. Deveríamos também nós aprender com o povo da antiga aliança a entregar ao Senhor os frutos da terra. Hoje, talvez não literalmente da terra, mas os frutos do trabalho, os frutos da produção humana, a nossa gratidão deve se manifestar também na devolução generosa, aberta e consciente daquilo que Deus nos dá. O salmista do Salmo 90 reconhece em Deus aquele que escuta a oração dos que sofrem
e permanece junto dos sofredores, dando força e abençoando. São Paulo escreve à comunidade cristã de Roma, naquela que talvez seja a sua mais importante carta, ou ao menos aquela que traz a síntese mais profunda e forte de todo o seu pensamento, e falará justamente da generosidade de Deus. Hoje Paulo diz: não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Deus, que é generoso para com todos que o invocam. Deus está sempre aberto a nós. E Deus é abundante, é providente. Quanto mais a gente se põe diante dele, clama a sua força, o seu auxílio, o seu socorro, tanto mais ele se faz presente também na nossa vida e nos oferece tudo aquilo que nós precisamos. Hoje temos o fortíssimo evangelho da tentação de Jesus no deserto. É a abertura da sua vida pública. Jesus faz um retiro de preparação para a sua vida pública, fica 40 dias no deserto. Ali sofre as tentações do diabo, que são basicamente 3. A primeira tem a ver com o corpo, saciar o corpo, dar ao corpo aquilo que o corpo pede. Como assim? Jesus sentiu fome por conta do seu jejum prolongado? O diabo então vem até ele e sugere que ele mande que as pedras se transformem em pão. Jesus teria poder para fazê-lo, mas não o faz e oferece o ensinamento de que não só de pão vive o homem. Do que você se alimenta, além da comida? Qual deve ser o nosso alimento? A palavra de Deus alimenta. A Eucaristia alimenta. O amor ao próximo, a acolhida ao pobre, a caridade fraterna alimenta. Alimenta a alma. Porque não basta alimentar o corpo e ter uma alma fraca, um espírito fraco. É preciso alimentar o ser inteiro. Corpo, alma, espírito. Alimentar-se mais de Deus é o convite de hoje. A segunda tentação que o diabo coloca é aquela das posses, do possuir, do ter. Mostra a Jesus os reinos todos da terra com a sua riqueza. E diz a Jesus que todos aqueles reinos poderiam ser de Jesus, desde que Jesus se prostrasse em adoração diante do diabo. Obviamente Jesus não faz. E ensina que só Deus pode ser o destinatário do nosso culto, da nossa prostração. Infelizmente, no mundo de hoje, é comum nós vermos essa tentação se concretizar. Tantas pessoas que se dobram diante do mal, que se curvam diante da perversidade, em troca de possuir muito, em troca da segurança, entre aspas, porque é uma falsa segurança, em troca da segurança que o dinheiro e o elevado e volumoso patrimônio oferece. Quantos literalmente vendem a alma ao diabo pelo dinheiro, pela riqueza, pelo status, pela fama? Nós não podemos viver assim. E a terceira tentação é aquela do poder. O diabo leva Jesus ao alto de um prédio em Jerusalém e diz a Jesus: joga-te daí, os anjos te segurarão. Ou seja, você vai se sentir invencível, você vai ter o poder, ainda que se jogue de uma alta montanha, de uma alta distância, não vai te ocorrer nenhum mal, porque você tem o poder e pode fazer com que os anjos te sustentem. Jesus responde ensinando que não se pode tentar a Deus. Ou seja, não podemos voluntariamente nos lançar em situações de risco dizendo que Deus vai nos segurar. Não se trata disso. É claro que Deus nos protege sempre, se assim nós pedimos a Ele. Mas não podemos nos lançar de uma altura sem nenhum tipo de segurança, dizendo que Deus tem que fazer a parte dele. É claro que Deus sempre faz a parte dele. Mas cabe também a nós não nos lançar em ocasião, principalmente em ocasião de pecado. A tentação do prazer e da saciedade do corpo, a tentação
da abundância dos bens e da segurança que o dinheiro provoca. A tentação do poder, da invencibilidade, de ser um super-herói diante dos outros. Essa é uma síntese de todas as tentações que a gente atravessa ao longo da vida. Jesus também passou por elas e as venceu. E assim nos oferece uma oportunidade de vencer as nossas tentações. Todos os dias nós somos tentados, diversas vezes ao longo do mesmo dia. Como não cair em tentação? Jesus acaba de nos ensinar. Oração, oração. Outro disco tem uma frase forte que dizia: quem não reza é ateu. É preciso rezar? É preciso orar? Oração. Orar sempre, orar mais, orar melhor. Segundo, uma adequada vivência da palavra de Deus. Por que digo adequada? Porque o evangelho de hoje nos mostra que o diabo conhece a Bíblia. O diabo lê a Bíblia. Só que ele usa a palavra de Deus para manipular, para enganar, para atrair falsamente. Portanto, uma adequada vivência da palavra de Deus, um adequado conhecimento e discernimento da palavra de Deus faz com que nós sejamos capazes de superar as tentações. E o terceiro ponto, o foco em Deus. Colocar os olhos sempre em Deus, estar com os olhos fixos em Deus, os pés fincados na graça de Deus. Assim a gente não cai. E saber que a força e o poder de Deus, aquilo que Deus oferece para nós, supera em muito qualquer oferta que o mal possa fazer. Não tem nada que o diabo possa nos dar que vale a pena. Não tem nada que o diabo possa nos dar que Deus não nos dê numa abundância muito maior. Para hoje, para esta semana, para esta quaresma e para a nossa vida, orar mais, conhecer mais a palavra de Deus e colocá-la em prática. Manter os nossos olhos, os nossos pés e o nosso coração fixos em Deus para superar as tentações. Recordar todo o bem que Deus fez e faz na nossa história e manifestar a nossa gratidão a Deus. Seja devolvendo a Ele os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos do trabalho, seja servindo concretamente a cada próximo, como Deus também nos serve no seu imenso amor. Bom domingo e boa semana.